Fala galera, do Exatamente Isso. Venho aqui com mais uma aula de matemática. Hoje é sobre função exponencial. Matéria extremamente importante que dá a sequência vai ser logaritmo, que para mim são duas matérias extremamente importantes. Quem não assistiu ainda a aula de equações exponenciais que eu postei junto com essa, assistam porque dá uma introdução para essa aula daqui. A outra é uma aula bem curta, que é a resolução de alguns exercícios, e para vocês entenderem como funciona quando uma incógnita está no expoente. Bom, o que vocês precisam saber de uma função exponencial? Quando você vê uma função exponencial, você vai ver no seguinte formato: f de x é igual a um número qualquer a, todo torto aqui, que eu estou torto aqui, elevado a uma incógnita que a gente vai querer achar. Beleza. O que a gente precisa saber sobre uma função exponencial? Primeiro, para isso aqui ser uma função, você concorda comigo que esse a tem que ser diferente de 1? Por quê? Se ele for 1, independente do seu x que vai variar aqui, vai continuar sendo 1. Se o seu x for 1, vai continuar sendo 1. Se for 2, vai ser 1. 3 vai ser 1. Menos 1 vai ser 1. Enfim, qualquer valor que você substitua aqui, ele vai ser tem que ser diferente de 1. Bom, eu já deixei já montado aqui. Acabei já falando, mas eu já montei aqui também para vocês. Forma de apresentação e definição. A definição eu vou deixar para a gente concluir no final. E a forma que a gente vai ver, que eu já falei, é essa daqui. E é muito importante vocês saberem que existem dois casos de você representar uma função exponencial. Primeiro, se o a for maior que 1. E segundo, se o a estiver entre 1 e 0. O a nunca pode ser 0. Beleza, como que nós vamos representar isso aqui? O a não pode ser 1, que eu já falei para vocês, e ele tem que ser, nesses dois casos, ele pode ser maior que 1 ou estar entre 0 e 1. São dois casos diferentes. Como que a gente representa cada um deles? Eu montei uma tabelinha aqui para a gente ir substituindo em dois casos. Nesse caso, que o a é 2, que é maior que 1, e aqui nesse caso que o a é meio, entre 1 e 0. Como que a gente vai representar? Eu não vou fazer em perfeita escala, mas eu vou tentar demonstrar para vocês como seria substituindo valores negativos, 0 e depois números positivos. Primeiro, eu vou fazer de verde. Eu vou fazer de verde para vocês, para destacar melhor o desenho. Eu já vou adiantando que não vai ficar muito bonito, mas vou tentar fazer o mais fiel possível. Primeiro, a gente tem aqui nossa função 2 elevado a x. O que acontece se a gente substituir o x aqui por menos 2? Você concorda comigo? Substituir por menos 2 é a mesma coisa, vou fazer aqui em cima. 2 elevado a menos 2. Quando você tem um valor elevado a um número negativo, é a mesma coisa que 1 sobre o valor positivo. No caso é 1 sobre 2 ao quadrado. Isso é 1/4. Beleza. Então a gente substituindo o x aqui por... Vamos supor que aqui é o menos 2. Vou marcar. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. São os pontos que eu vou substituir para a gente. E no caso do y, ele vai ser 1/4. Então, 1/4 no y, eu vou marcar que aqui é 1, 2, 3, 4. Se o y vai retornar para menos 2, vai ser 1/4. Uma coisa importante que muitas pessoas confundem ou esquecem. O f de x pode ser representado como y aqui também, porque o valor que retorna da função
é o y. Então, se você substituiu por menos 2 aqui, vai ser 1/4. Então, para menos 2 no x, vai ser 1/4 no y. Algo mais ou menos nessa direção aqui. Então, está aqui nosso primeiro ponto. Agora, para menos 1. Menos 1, mesma coisa. 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Então, é meio. Então, para x a menos 1, já sobe um pouco. É para meio. Aqui, ó. Para zero, como a gente já falou, qualquer número elevado a zero dá 1. Então, é igual a 1. Para x igual a 1, se vocês quiserem fazer o próximo, tentar fazer a partir desse daqui que eu fiz, dá uma pausa no vídeo, tenta fazer e depois confere como vai ser feito. Substitui por 1, 2 elevado à primeira, 2. Então, com x valendo 1, y igual a 2. E para x valendo 2, 2 elevado a 2, 2 ao quadrado é 4. Isso eu peguei valores aqui negativos e positivos para mostrar como é representado e está fora de escala e tudo mais. Mas já deu para ter uma noção como que é o gráfico, que é algo assim. Um gráfico com A maior que 1, ele é crescente. É importante lembrar disso, se não lembrar, é só usar a lógica. Pensa, por que ele é crescente? Repare que ele está aumentando aqui. E é também importante lembrar de uma coisa que eu vou falar sobre o nosso gráfico aqui. Por mais que a gente pegue valores muito negativos aqui, vamos supor que a gente pegasse menos 1000. Ou melhor, vamos pegar menos 10, depois menos 1000. Vamos aos poucos. Vamos primeiro substituir. Ó, f de x é igual a... No caso aqui eu vou substituir... 2 elevado a x, eu vou substituir primeiro x por menos 10. Concorda comigo que seria 1 sobre 2 elevado a décima? Seria um número muito pequeno. Seria 1 dividido por 2 a décima. Beleza. Mas e se eu ainda diminuísse mais o nosso número para ser menos 100? Seria 1 sobre 2 elevado a 100. Se a gente ainda diminuísse mais ainda, for diminuindo, a gente nunca ia chegar a um valor zero. Ia ser uma coisa muito próxima de zero aqui. A gente ia chegar a valores infinitamente pequenos se a gente fosse reduzindo nosso x, mas nunca ia ser igual a zero. A gente não pode arredondar isso. Então, repare que num gráfico exponencial, você nunca vai ver o seu gráfico tocando o eixo x nesse caso aqui. Porque isso se chama assíntota horizontal. Assíntota porque ele nunca vai encostar no eixo x, vai chegar muito perto. Quem vai para a área de exatas vai ver a parte de limite, que envolve isso daí, entre outras muitas coisas. Mas, então, ele vai crescendo bem inclinado, nunca uma reta para cima, ele fica bem inclinado, muito próximo de uma reta, mas nunca chega a ser uma reta, porque ele também é uma assíntota vertical vamos supor aqui, ó, se eu fizesse uma reta aqui. Tem uma assíntota vertical também, mas é mais visível a horizontal, porque ela está juntinha com o eixo x aqui. Beleza, vocês já entenderam agora como funciona para A maior que 1.
E se o A estiver entre 1 e 0? Bom, agora a gente tem um caso de fração. Se a gente substituir, vamos lá, nós vamos substituir pelos mesmos valores. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Primeiro, menos 2. Como ficaria 1 sobre 2 elevado a menos 2? É um caso um pouco mais complicado, mas nenhum grande problema. 1 sobre 2 elevado a menos 2. Isso é a mesma coisa que 1 dividido por 1 sobre 2. Concorda comigo? Só que você está dividindo por uma fração. Ela passa para cima multiplicando invertida. Para quem não viu a aula de frações, tem essa pequena explicação, mas não tem nenhum segredo, é basicamente isso. Que você passa multiplicando invertido para cima. Quando você divide um número por uma fração, você pode passar multiplicando invertido. Então ficaria 1 vezes 2 sobre 1. É invertido. Então, 2. Só que, repare, ó, já ia bobear. É ao quadrado, então ficaria aqui, ó, 2 ao quadrado, 4. Agora, menos 1. Menos 1, sim, seria 2, que é o que eu tinha representado aqui embaixo. 1 dividido por 1 sobre 2, passa multiplicando, ficaria só 2. Agora, 1 sobre 2 elevado a 0. Vamos fazer aqui. 1 sobre 2 elevado a 0. Importante colocar o parênteses para mostrar que você está elevando todo o número a 0 e não só o 1 aqui em cima. Então, isso é a mesma coisa que 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. Agora, elevando a primeira. 1 sobre 2 elevado à primeira. É 1 sobre 2. 1 sobre 2 elevado ao quadrado. É a mesma coisa. Eu vou apresentar aqui em cima. 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Isso é a mesma coisa que 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, que é 1/4. Então, beleza, 1/4. Agora, como nós vamos representar no nosso gráfico? Vou representar com o x, mesma coisa, 1, 2, menos 1, menos 2. E aqui é o 0. Aqui, 1, 2, 3, 4. Para x menos 2, ele retorna o valor de y 4 lá em cima. É só em montanha, não está reto aqui porque eu estou totalmente torto para gravar. Está aqui. Por isso que saiu bem torto aqui. Para x igual a menos 1, retorna o valor de y 2. Então é aqui, ó. Repare que já começou a cair bruscamente. Para x igual a 0, y igual a 1, x igual a 0, bem aqui. Para x igual a 1, y é igual a meio, então já cai aqui, para metade. E por último, x igual a 2, y igual a 1/4, bem pequenininho aqui. Então, nosso gráfico ficaria algo mais ou menos como isso, e aqui vai inclinando. Então, como já dá para perceber pela diferença de um gráfico para o outro, se essa daqui está inclinada para cima e é crescente, essa daqui está inclinada para baixo e é decrescente. Mesma coisa que o outro caso aqui, você vai reduzindo cada vez mais. Conforme você vai aumentando o seu x, vai ficando cada vez um número menor. 1 dividido por um número muito grande. Só que nunca vai ser 0. Vai ser um número muito próximo de 0.
Então é assíntota horizontal, no caso ao eixo X. O que eu ia falar sobre funções exponenciais era isso, então eu vou agora só montar as definições, as conclusões que eu falei para vocês. Vou fazer de vermelho aqui em cima. Primeira conclusão que eu já falei para vocês é que o gráfico nunca intercepta o eixo horizontal, que é o X, porque ele é assíntota. Nunca intercepta o eixo horizontal. Outra definição. Ele sempre corta o eixo vertical no ponto 0,1. Por que ele sempre corta no 0,1? Nesse caso aqui, a função ela só tem o número elevado a alguma coisa. Então, sempre que você elevar ele a zero, que é para x igual a zero, aqui, sempre vai ser 1. Qualquer número que você tiver aqui elevado a zero vai ser 1. Não tem, a função não é uma soma. Se fosse a elevado a x mais 1, aí já não seria sempre no ponto 0,1. Mas como a gente tem aqui um número qualquer elevado ao outro, a gente vai notar que sempre ele vai bater no eixo vertical no ponto 1. Então aqui que é 0 para x e 1 para y, 0, 1. E a última, que você já deve ter notado, que o y é sempre positivo. Nunca você vai achar valores de y abaixo do eixo x, nem no eixo x. Então é sempre do eixo x para cima, nunca exatamente no eixo x, nem para baixo. Então só valores positivos para o y. Y com valores sempre positivos. Bom, o que eu ia falar sobre funções exponenciais é isso. Agora eu vou dar uma introduzida em logaritmo, depois eu vou falar sobre funções logarítmicas, e que são assuntos extremamente importantes para vocês no futuro. A gente vai fazer também juros simples, juros compostos, e que com certeza dá uma introdução aí. Se você não tiver como resolver um logaritmo, salva vidas mesmo. Quem tem medo de logaritmo, não tenha medo. Vou estar postando uma aula aí que vai tirar a dúvida de muita gente que não entende e vai perder o medo também, porque ele facilita muito as coisas. É muito questão de quebra-cabeça, como eu sempre falo. Espero que tenham gostado da aula. Se você não assistiu de novo, vou falar, assista Equações Exponenciais. Temos muitas aulas lá no canal de matemática e de física também. Se gostou do vídeo, dá um gostei aqui, se inscreva no canal do YouTube, ajuda muito você dar um gostei lá no vídeo. E tem a página do Facebook, www.facebook.com/exatamente isso oficial. Obrigado por assistir e até a próxima. Valeu!